né? Me converti no dia 12 de novembro de 2012. Quando era já dia 1º de dezembro, eu já não sofria mais, não tinha mais aquela tristeza. O vazio já foi preenchido, eu não chorava mais, já comecei a louvar os hinos que eu estava ouvindo ali na televisão. E ali eu fiz um voto com Deus, né? Eu ainda gostava do cigarro, às vezes assistia a televisão ainda fumando. Mas aquilo já não me agradava mais, o Espírito Santo já começou a me incomodar. E eu falei com o Senhor, falei, Deus, a partir do dia 1º de janeiro de 2013 eu não fumo mais. E para a honra e glória do nome do Senhor, Deus me libertou. Não foi fácil, eu sempre gosto de deixar isso aqui claro, que eu ainda sentia vontade de fumar, ainda sentia o cheiro do cigarro, mas eu comecei a repreender e relutar contra aquele vício. Porque algumas coisas, gente, eu tive a libertação assim instantânea. Eu me aceitei Jesus naquela madrugada, no outro dia eu já estava liberta. Como o espírito da morte mesmo já estava liberta, ele não me atormentou mais. Mas o vício do cigarro não foi fácil assim. Mas, para a glória de Deus, no dia 1º de janeiro de 2013, eu não fumava mais. E minha vida foi transformada. Eu não tinha mais tristeza, só era alegria. E eu quero falar também que teve algumas pessoas da minha parentela, da minha família, que não gostou, né? Começou a falar que palhaçada era aquela de ficar crente, de ficar só naquela televisão. Só que eles não sabiam o que eu passava. Eles não sabiam que naquele momento, talvez eles nem iam me ver mais. Teve um tio meu mesmo que não gostou, se revoltou, mas eles não sabiam que por causa que eu encontrei a palavra de Deus naquela televisão, era por causa disso que eu estava ali, que eu estava viva. Porque se naquela semana Jesus não apresentasse para mim, Jesus não chegasse naquela sala naquela madrugada, talvez hoje eu não estaria aqui para contar a história. Ele só ia ver, ele só ia ver depois, né, que eu tirasse minha própria vida, eles nem sabessem o porquê. E aí, povo de Deus, para a glória de Deus, né, foi uma nova vida. O Senhor foi trabalhando em mim, foi me libertando. Deus foi trazendo alegria pro meu coração. Aquela oração que eu fiz naquela madrugada pedindo a Deus o fôlego de vida, Deus trouxe para mim, né, que eu comecei a ter o fôlego de vida. Tinha alegria para viver, aquele vazio foi preenchido por Jesus. E ali, como eu achava, meu povo, que eu só ia ser feliz, a minha vida só ia ser preenchida quando eu fosse restaurada na vida sentimental, mas não foi assim. Porque quando eu me converti, gente, verdadeiramente eu só queria Jesus. Então eu me apaixonei verdadeiramente por Jesus. Mesmo sem saber o que estava escrito em Mateus capítulo 6, versículo 33, eu comecei a viver, eu comecei a buscar Jesus, a Jesus e Jesus. E nem pensava mais em que eu queria alguém, nem pensava mais em casar. Eu só queria Jesus, gente. Então era dia e noite naquela televisão. Muitas pessoas não entendiam, mas meu alimento estava vindo dali. E naquele meio tempo, gente, eu estava decepcionada, né? Ainda tinha uma decepção na vida amorosa. E assim, né? Já não tinha mais vontade de ficar naquele lugar. Mas para mim era impossível sair dali, mudar de cidade, era impossível. Porque meu pai sempre dizia que filha dele não saía de casa para trabalhar fora, só saía quando casasse. Mas com 3 meses que eu me converti, Deus mudou mais uma vez o meu destino. Deus mudou mais uma vez a minha história. Então, no mês de maio, Deus preparou para mim, na cidade mais próxima de onde eu morava, um emprego. E eu mudei de cidade, né, no dia, nem me lembro o dia, mas eu mudei de cidade no ano de 2013, né. Então ali no mês de abril de 2013, Deus me trouxe para outra cidade. Meu pai e minha mãe deixou. Deus mudou ali o cativeiro, Deus mudou o coração deles. Eu vim na benção deles. Vim para trabalhar, trabalhei um tempo aqui de babá. E quando eu estava aqui, não tinha nem um mês que eu estava aqui, né? Eu conheci meu marido, que hoje é meu marido. Mas naquele momento, eu queria sim alguém na minha vida sentimental, mas para mim não era o que mais importava. O que mais importava para mim era Jesus. E ali, né, aqui já na cidade, tinha a igreja mundial, comecei a frequentar a igreja mundial, ia nos domingos, me sentia muito bem, gostava, não tinha mais aquela tristeza, não queria mais tirar minha vida, só era alegria, né, na presença de Deus. Mas o tempo foi passando, gente, aí eu conheci, né, pra glória de Deus, eu conheci outra igreja. Fui um dia visitar uma igreja pentecostal, aí pronto. Quando eu cheguei na igreja pentecostal, aí que eu me apaixonei. Porque eu vi
a palavra sendo pregada verdadeira. Porque mesmo eu estando na Mundial, mesmo eu vindo ali daquela igreja onde eu me converti, onde eu conhecia a palavra, eu ainda tinha sede da palavra, do arrependimento, da palavra verdadeira. Não apenas buscar bênçãos, né? Buscar vitórias. E ali, povo de Deus, para a glória de Deus, né? Fui nessa igreja pentecostal, bem pertinho da minha casa, era em frente à minha casa. Gostei, graças a Deus, e comecei a frequentar ali. Saí da Mundial e frequentei ali aquela igreja Assembleia da Pentecostal. E nesse meio tempo, né, continuei namorando com meu marido. E aí, pra glória de Deus, ele foi lá pedir minha mão em casamento para meu pai e minha mãe. Nós namoramos apenas 1 ano, só que tem um porém. Nesse meio tempo, eu quero falar sobre isso para incentivar você aí, irmã, fazer as escolhas certas. Porque às vezes tem pessoas que pedem Deus alguém na vida sentimental, pede Deus uma benção, e quando Deus dá a benção, a pessoa esquece de Deus. A pessoa só quer viver aquilo que ela tá pedindo e esquece de Deus. Por que que eu tô falando isso? Porque eu comecei a namorar com meu marido e ele não tinha vontade de casar. Ele não queria casar. Ele falava pra mim assim, que por que que nós não juntávamos? Ele já tinha a casa dele, tinha tudo, e ele não queria casar. Mas eu pensava, eu ainda não desci as águas, eu ainda não sou batizada, como que eu vou amaziar, né? A gente fala amaziar aqui. Como que eu vou viver junto com essa pessoa sem casar? Eu não vou trair Jesus que me arrancou das garras da morte. E ali ficava aquela coisa, né? Ele dizia que não queria casar e eu falava que só queria que se casasse. E nós ficamos. E ali, povo de Deus, um dia eu chamei meu namorado, né, na época, que é meu marido hoje. Eu e minha irmã Osana chamamos ele e eu falei, ó, eu quero falar pra você que eu não quero mais continuar assim. Se você não quer casar, eu só quero se for casada. Eu estou na igreja, eu sou evangélica, eu quero me batizar, eu quero descer as águas. Se ficar dessa forma, eu nunca vou me batizar. Aí ele disse, não, mas depois nós estivermos juntos, nós casamos. Eu falei, não, ou nós casamos, ou então nós vamos terminar. E ali eu me lembro que nós ficamos uma semana assim, ele ficou parado, pensativo, falou que depois me dava a resposta. E depois ele veio com a resposta falando que sim, que ele tinha muito medo de casar, que ele gostava de mim, mas que ele tinha pavor, tinha medo de casar, mas queria casar para não terminar. E ali, gente, para honra e glória do nome do Senhor Jesus, aonde Satanás queria ver minha derrota, que era minha vida sentimental, no dia 17 de junho de 2014, eu e ele nos casamos. E aí, para a glória de Deus, né, casamos, vencemos aquela batalha que foi o inferno se levantou para que não houvesse esse casamento. E Deus já tinha usado profetas para confirmar que era da permissão de Deus. E aí começou minha nova luta, né? Começar a buscar pela conversão dele, porque ele não era convertido, né? E aí vocês vão ver aí na outra parte.